Boa noite. Boa noite a todos. Boa Boa noite. noite. Boa A noite. prece vai ser gravada no final, tá? Que eu realmente esqueci de gravar no início. Como vai ser no final, tá? Tem que ser outra pessoa, não pode ser o mais, tá? Por que você treinou tanto hoje? Eu não tive tempo nem de pensar em treinar, quanto mais de treinar. Está tudo bem, graças a Deus. Bom, hoje nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. Sim. Estamos começando o assunto dupla vista, pergunta 447, tá? Pergunta 447. Estou dando continuidade à emancipação da alma. Tá ok? E vamos lá. Então, o estudo da noite de hoje é o Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 8, da Emancipação da Alma. Hoje nós vamos começar a parte da dupla vista, com a pergunta 447, que diz assim: o fenômeno a que se dá a designação de dupla vista tem alguma relação com o sonho e o sonambulismo? Bom, quem já leu a página que eu enviei já leu a resposta. Tá? Eu enviei uma página muito grande, a página. Vou ler só um pedacinho só para a gente se guiar. Tá? Nós botamos o livro Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, pelo Chico Xavier. André Luiz e Valdo Vieira. Valdo Vieira não, Chico Xavier e Valdo Vieira. São dois médios, sendo que aliás, os dois recebem só um espírito, o André Luiz. No capítulo 17 desse livro se chama Mediunidade e Corpo Espiritual. O André Luiz vai nos comentar sobre como começou essa questão da mediunidade no ser humano, no homem. Tá? Você está com o livro aí na mão, Elisa? Está aberta aqui a página. Então, mediunidade e corpo espiritual. Não vamos ler. Ele vai falar sobre a aura humana. Tá? A aura humana, tá? É aquilo, a energia que nós descrevemos. Alguém. Sou eu que estou fazendo barulho? Peraí, não. Você é ventilador. Não, é você não, peraí. Eu vou resolver isso. Pronto. Pode falar. Bom, a aura humana, né, o André Luiz vai fazer aqui, começar falando sobre uma célula, né, que é a célula, com toda a sua, né, sua, digamos, seu tamanho micro, né, ela é uma unidade viva que ela no seu trabalho, ela emite radiações, tá? E essas radiações, tá? Ela se chama tecido de força. Todos nós seres vivos somos formados por células. E esses tecidos de força, essa energia emitida por esse conjunto de células que formam o nosso corpo, tanto também o corpo do animal, o corpo do vegetal, se transforma num que nós chamamos de aura. Tá? É a energia nossa particular que cada um. Tá? Quando nós emitimos essas energias, cada um de nós é um mundo com pensamentos, com ideias diferentes, com sentimentos diferentes. E essa aura vai mostrar, tá? Para quem pode ver, quem nós somos. Não precisa muito lá dentro de nós, não. Precisa fazer essa pesquisa, né? E o que nós emitimos, que forma essa aura, se for coisas boas, logicamente essa aura terá cores mais suaves, para o azul, para o verde claro, etc. Quanto mais fortes, por exemplo, expressões de ódio, é preto, tá? É bem escuro, vai por aí tudo, essas questões aí. Então é fácil para os espíritos saber o que nós estamos pensando, o que nós estamos sentindo, mais ou menos como nós vivemos, e se aproximam de nós aqueles seres que se afinizam conosco. Tem espíritos que não conseguem ler nossos pensamentos, não conseguem saber o que nós estamos pensando, mas pela cor da nossa aura, eles colam na gente. E vou falar, não são bons espíritos, infelizmente. Tá? Os bons espíritos conseguem ler nossos pensamentos.
eles também se, né, colam conosco, quando se afinizam conosco. Porque vai haver uma reciprocidade aí de boas ideias. Assim como no outro lado, né, o espírito que cola vai também influenciar aquele que está emitindo esses pensamentos e vai haver uma reciprocidade. Tá? Não só na maldade, aí a gente vê no vício, nas drogas, nas cervejas, nos etc. da vida, no sexo. Tá? Tudo isso nós emitimos. Tá? Então, essa é a aura. Então, o que significa por que nós estamos falando? O André Luiz começa falando dessa aura. Depois ele vem pela mediunidade inicial. Tá? Porque a aura também, digamos que é assim, uma extensão do nosso perispírito, podemos falar assim dizer. Essa energia é uma extensão do nosso perispírito. E, através disso, né, nós exteriorizamos, né, o reflexo de nós mesmos, vai haver, né, de novo, falo sobre as afinidades, né, ou as repulsões também. Né? E vamos, dessa forma, tá permitido o intercâmbio com outras entidades desencarnadas e mesmo encarnadas. É aquele negócio quando a gente conhece uma pessoa e naquele momento sentimos uma simpatia enorme por aquela pessoa ou antipatia. Às vezes não é somente a de vida passada, às vezes não. Às vezes é a nossa exteriorização, que nós, com o olho da alma, o olho do corpo, não enxergamos, o olho da alma enxerga, sente. Tá? E por falar em olho da alma, Kardec também vai colocar eu não me lembro qual foi aqui, eu acho na Gênesis, sobre essa questão, sobre a questão dos nossos sentidos. Nós, como encarnados, nós temos os 5 sentidos que todos nós conhecemos. A visão, audição, olfato, paladar e tato. Tato foi o primeiro, tá? Depois dos outros. Isso também está na evolução de Deus, mas lá na frente. Não vamos falar sobre isso. Mas o André Luiz, está no livro do Domínio da Mediunidade, a ciência fala que todos esses nossos sentidos físicos, tá, são realizados no cérebro, tá, em determinadas áreas do cérebro. Mas o André Luiz, no livro do Domínio da Mediunidade, fala uma coisa interessante que eu vou ler rapidinho aqui para vocês. Ainda mesmo no campo das impressões comuns, que são das ciências materiais, embora a criatura empregue os olhos, os ouvidos, ela ouve e vê com o cérebro. E apesar do cérebro usar as células do córtex para selecionar o som e imprimir as imagens que ele vê e que ouve, nas realidades, quem faz isso tudo é a mente. Todos os sentidos na esfera fisiológica pertencem à alma, que fixa no corpo carnal, de conformidade com os princípios estabelecidos para a evolução dos espíritos reencarnados na Terra. Então, tudo bem, o cérebro também, nesse caso, é um instrumento. Mas é a mente humana que coordena tudo isso, tá? Todos os nossos sentidos físicos. O corpo é simplesmente um instrumento, uma massa de carne. Tá? Ele não raciocina, ele não pensa. Quem raciocina, quem pensa é o espírito, é a mente espiritual. E falando desses 5 sentidos, o que acontece? Pelo perispírito que nós percebemos ou exteriorizamos o outro. Quando nós temos a visão espiritual, a dupla vista, digamos assim, o Kardec vai colocar para a gente que se chama, e quem vê isso não são os corpos físicos, ele bota entre aspas, o olho da alma. Tá? Nós já falamos sobre isso algumas aulas atrás, sobre essa questão do espírito ver em 360 graus, eu escutar, que não tem um ponto definitivo no espírito para a visão, para a audição, nada disso. O espírito, tudo acontece no geral, no total. Tá? Bom, está tudo bem, gente? Está tranquilo? Eu estou só resumindo algumas coisas aqui. Seu Roberto, Jorge, Consuelo. Tudo bem, Jorge? Não. Boa noite. Você acabou de
de comentar, que as ideias foram salpicadas e ela atende. Eu já lembrando aqui da 459, né, quando você até citou dos graus de que algumas entidades identificam ou como nos identificam. No caso, né, quando a vibração é boa, né, tem uma tonalidade assim, bem de verde, de azul para cima, vamos dizer assim, amarelo, para esses espíritos é diferente. Agora, quando é marrom, é negro, aí... No popular, o pau quebra. Aí atua, né? Porque aí há a questão da sintonia. O Druso, ali na questão 19, você falou o livro aí, eu não sei se foi aí essa questão, essa lição 19, que ele fala eu digo ação e reação, tá? Eu falei, não é no mecanismo, não. A lição 19, em ação e reação, ele dá mais ou menos uma indicação, mas ele fala da importância. Você falou do ciclo celular, da mitose, da meiose, mais ou menos assim, você deixou para isso aí é um assunto relativo aos biólogos. Eu acho que é a área da ELISA, ou química, uma coisa assim. Então, aí ele fala das glândulas internas, né? Que é a importância das glândulas internas que favorecem enormemente a cada centros vitais. E com isso, a gente vai fazendo as devidas, vamos dizer assim, palavra assim, unificação, né, das informações, e com isso a gente chega ao que a gente está estudando aqui. Eu pulei aqui, eu voltei falando na 459, da dupla vista. Né? 459 tem os espíritos, né? Podemos observar, né? Ele, Kardec e Lúcio praticamente eles que os dirigem, né? Como é que é? 459 é mais ou menos isso, né? É isso mesmo, eu tinha marcado aqui, aí eu... Achei aqui. Influem os espíritos em nosso pensamento e nossos atos muito mais do que imaginários. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que nos dirigem. Quer dizer, eles podem chegar de várias maneiras. E uma delas é o halo, né? O aura, né? No caso, aura, né? O halo, né? Então, para fechar nossa contribuição, rapidinho, hoje eu vou falar menos, que talvez eu tenha atrapalhado a programação e falando muito. Não, né? Essa questão do sentimento, do pensamento, né? Coração, pensamento, que a gente sente, a gente emite e repercute o que você acabou de comentar aí no campo energético, né? Porque das plantas, lá na 19 o Druso comenta, as plantas, animais, todos emitem, né? E todos passam e todos passam pelo crivo da dor. E lá ele menciona isso, que é necessária a questão evolução nossa. O racional, é óbvio que tem as programações para o ajuste. E isso vai repercutir no corpo áurico. Alguém mais quer comentar alguma coisa? O Roberto está com problema na internet dele, não está conseguindo se manter. Bom, veja bem. O que eu estou falando aqui, eu falei um pouquinho sobre a questão da mediunidade, da dupla vista. Tá? Falei um pouquinho, que, né, a gente pode falar que Kardec fala também no livro A Gênese, no item 22. Você está com ele na mão aí, mas aqui só está um resumo, acho que é melhor mesmo falar, né? Aí o 22? Tá marcado. Capítulo 14. Que a gente falou capítulo. Capítulo 14. Está aqui, na dupla vista. Capítulo 14, na dupla vista. Não, o 22 começa assim. O perispírito é o traço da união entre a vida corpórea e a vida espiritual.
Depois, outro parágrafo é assim: nas propriedades e nas irradiações do fluido perispírito que se tem de procurar a causa da dupla vista. Eu fui direto aqui, eu estou com um resumo. Então, começa na dupla vista ou percepção. Aonde que está escrito isso? Então, deixa eu ler aqui, que é só um pedacinho melhor. Então, até você achar aí. Olha só. Quando nós falamos aqui sobre os sentidos, sobre essa questão nós jogamos nossa energia para fora. O que é a dupla vista? A dupla vista, tá, é quando alguém consegue. A pergunta é o seguinte: é 447. O fenômeno que se dá da designação de dupla vista tem alguma relação com o sonho e o sonambulismo? Ou seja, a pessoa que tem a vidência tem algo a ver com o sonho e o sonambulismo? Então, o Kardec nos fala, no livro A Gênese que ele estava lendo, que é um pedaço muito grande, e essa questão, esses nossos 5 sentidos que nós temos, encarnados, tá? Nós temos um sentido extra que se chama, que ele chama de sentido psíquico ou espiritual. Já. Achou? Então, nesse sentido psíquico, é que o médium, que é o portador da dupla vista, vai enxergar ou vai ouvir, de alguma forma vai ter essa percepção sensorial em vigília. No sonho ou sonambulismo, nós estamos o quê? Dormindo. Mas o Kardec está justamente fazendo essa pergunta sobre essa questão, tá? De vigília e de dormindo. É a pergunta dele, né? Se a vivência tem alguma a ver com sonho e sonambulismo. O que eu estou lendo aqui no livro Evolução em 2000 é para nos mostrar onde começa essa, como é que se fala? Essa coisa, essa relação dos dois, tá? Então, vamos lá. Então, o sentido psíquico que vai falar aqui agora, que a Elisa achou, é justamente os olhos da alma, os sentidos da alma. É a pessoa que em vigília tem percepções, que pode ser considerado chamado médium ostensivo. Tá? Estou fazendo esse rodeio todo para chegar na pergunta. Ok? Se alguém não compreender, não entender, por favor, para a pergunta que a gente tenta de alguma forma explicar. Tá? Eu depois quero fazer uma pergunta. Vou ouvir a explicação primeiro, aí depois eu quero fazer uma pergunta, tá? Tá. Inclusive, eu tinha até falado para a Elisa que esse tipo de aula aqui é boa, né, ao vivo, presencial, né, que tem muita coisa, precisa até de mais tempo que 1 hora. Mas vamos lá. O que é que Kardec fala na Gênese, Elisa? Na dupla vista ou percepção pelo sentido psíquico, ele não vê com os olhos do corpo, embora muitas vezes, por hábito, dirija o olhar para o ponto que lhe chama a atenção. Isso é normal no médium, né? Estou vendo um espírito aqui desse lado, mas não está vendo com esse olho aqui. Mas a mania que nós temos, né? E tudo que nos chama a atenção, a gente, botar o zoião, né? Tá? O que ele fala aqui, né? Por hábito. Vamos lá. Vê com os olhos da alma. E a prova está em que vê perfeitamente bem com os olhos fechados e vê o que está muito além do alcance do raio visual. Lê o pensamento figurado no raio fluídico. Tá? Justamente esse raio fluídico justamente é a nossa, como é que se fala, emanação, ou mesmo, como é um espírito desencarnado, perispírito. Tá? Ele também está emanando energias que o médium alcança. Daqui a pouco nós vamos falar porque o médium alcança. Tá? Por enquanto nós estamos falando um pouco de mediunidade para depois chegar à questão do sono e sonambulismo. Vamos voltar agora para o livro Evolução em 2 Mundos. Mas, dona Lúcia, quer fazer uma pergunta? Pode fazer, por favor. Quero sim. Assim, eu tinha uma ideia diferente de dupla vista, eu quero tirar uma dúvida com o senhor. Aqui o senhor está dizendo que a pessoa estaria em estado de vigília. E se a pessoa estiver completamente acordada e ela tiver essa dupla vista, isso pode acontecer? Só pode. Eu que não tenho, mas eu conheço... Eu frequento um centro espírita, tinha 50 pessoas, 49 tinha.
dupla vista. Só o Afrânio que não tinha. Isso é normal, É mesmo? dona Lívia. É o Assim, de médio. você. O médio é isso aí. Tá. Então, a dupla É, vista sim. não é só estado de sonolência, não. A pessoa pode estar bem desperta e ela ter duas visões simultâneas de forma diferente. Isso é dupla vista. Aí tá vendo com os olhos da alma, com a expansão Ela do vê uma perispírito. com os olhos da alma e a outra com os olhos carnal. Ela vê duas visões. É dupla vista o olho isso. Carnal, o olho carnal só vê a matéria. Sim. O olho espiritual, entre aspas, que não existe olho espiritual. Tá? Eu ainda falei ainda há pouco que o espírito vê 360 graus, não existe ponto definido a olho do espírito, não existe isso. Entendi. Tá? É com esse olho que uma alma vê a outra. Então, tá? é dupla vista de qualquer forma, mesmo acordado, sem estar dividido. Vidência, dupla vista, tá? Tudo a mesma coisa. Tá bom? Tá bem entendido? Ok. Você falou alguma coisa, Jorge? E quase sempre a pessoa que tem essa faculdade, o corpo dele já veio organizado, né, para isso, ele me favorece. Então... Vamos falar daqui a pouco aqui do livro. Então, para. É que eu estou voltando um pouquinho. Muito bem, agora vai falar no Evolução em 2 Mundos sobre sono e desprendimento. Tá? É uma folhinha que o senhor mandou para a gente, né? Deixa eu ver aqui. Vamos lá, Elisa. Pode ir. Vamos notar uma coisa que ele vai falar aqui muito interessante, já no início. Vamos lá. Isso é uma aula que tinha que ser... Meu Deus. Estou tentando diminuir, reduzir o mínimo, mas não estou conseguindo. Vamos lá. Sono e desprendimento. Revela, contudo, assinalar que em se iniciando a criatura na produção do pensamento contínuo, o sono adquiriu para ela uma importância que a consciência, em processo evolutivo até aí, não conhecera. Aqui está nos diferenciando dos humanoides, tá? Daquelas nossas primeiras passadas do corpo humano. Porque enquanto não chegamos, eu teria que voltar lá atrás, não vou falar, só vou falar, ao pensamento contínuo, tá? A nossa consciência estava, entre aspas, adormecida. Onde começa o pensamento contínuo? Quando nós começamos, num determinado momento evolutivo, a tentar falar e colocar nome nas coisas, a se comunicar. Aí começa o pensamento contínuo. Tá? Até então, tá? Nós estávamos, que a Joana até fala, na consciência dormindo, um negócio assim que ela fala, na consciência dormindo, se não me engano, eu sei que estávamos dormindo. Aí nós começamos a despertar, tá? Nesse momento aí. Vamos pular, Elisa, porque eu vou falar só uma coisinha. Quer dizer, o sono no início era reparador, para descansar as células. A partir do momento que o pensamento contínuo, né, nós alcançamos essa condição evolutiva, o sono passa a ter outras funções. Tá? É o que agora nós vamos ler, aspecto do desprendimento. Outro item já, Elisa. Aspecto do... Fala, Jorge. Esse item está na Bíblia do Caminho? Não, tá. É que é muito comprido, né, Jorge? Tá. Por isso não eu vou deixar. Deixar. Eu estou procurando. Já está no meio. É que eu estou pulando mesmo. Eu acho que está bem no meio mesmo, bem no meio. Aspectos do desprendimento. Eu estou falando um parágrafozinho para a gente chegar lá. Depois eu vou fazer um resumo para a gente chegar lá na pergunta. O item 4, né? Aspectos do desprendimento, se não me engano. Acho que é isso mesmo. Vamos lá. Dessa forma, aliviando o controle sobre as células que a servem no campo carnal, a mente se volta, num sono, para o refúgio de si mesmo, plasmando na onda constante de suas próprias ideias as imagens com que se compraz nos sonhos agradáveis,
em que saca da memória a essência de seus próprios desejos, retemperando-se na antecipada contemplação dos painéis ou situações que almeja concretizar. Então, a pessoa começa a ter o pensamento contínuo, começa a se ligar no que está fazendo, porque a inteligência começa a ampliar e começa a se preocupar consigo mesmo, que é o normal. Tá? E quando ela começa esse desprendimento no início, ela não se afasta do corpo, fica junto ao corpo, até que começa também a pensar, puxa vida, eu amanhã tenho que colher banana para comer. Começa a ser essas pequenas ideias, pequenos lances, em que começa justamente a sair de perto do corpo. Quer dizer, o início do desprendimento fica ali ao lado do corpo, que nem o índio. Fala também aqui nesse livro, Evolução do Índio. Aí começa a ir, né, atrás, como ele fala aqui, saca da memória a essência de seus próprios desejos. Aí vai procurar, por exemplo, eu plantei um abacateiro, será que já está dando abacate? Naquela preocupação, começa a sair do corpo, se desprender em coisas bem próximas, bem perto. Tá? Isso aqui, agora o próximo pulo. Estou deixando de falar um monte de coisa, que é muita coisa. Cada parágrafo desse tem muita coisa para falar. Vamos agora para a mediunidade espontânea. Mediunidade espontânea. Agora vai falar o que o Jorge falou ainda há pouco aí. Esse nós vamos ler tudo. Nessa fase primária de novo desenvolvimento, encontra-se, como é natural, ao pé dos objetos que lhe tomam o interesse. Veja bem, nessa fase ainda o homem não está pensando muito em Deus. Um pouquinho mais na frente está lá, que o próximo item, formação da mitologia. Tá? Mas nessa fase o homem ainda não chegou, você vai estar preocupado somente com aquilo que é muito... Porque naquela época, nessa época aí, é aquela história, se correr o bicho pega, se parar o bicho come, né? Era uma época de muita barbárie, né? Em que os grupos se atacavam um com outros, os animais comiam os homens comiam animais. Nós estamos numa época bem bárbara mesmo do início da nossa humanidade, né? Então, Fernando Adriano fala aqui, como é natural ao pé dos objetos que ele toma como interesse, tá? Vamos lá, vamos continuar lendo o que ele fala. É assim que o lavrador, no repouso físico, retorna em corpo espiritual ao campo em que semeia, entrando em contato com as entidades que amparam a natureza. O caçador volta só um instantinho. Olha só, começa a entrar em contato com as entidades que o estão ajudando, que amparam a natureza. No livro Os Mensageiros, nós temos um caso de uma entidade dessa. O cara lá toma um coice, não, o mentor da região lá fala, chama o fulano, ele que é o responsável por aquele quarteirão lá e por aquele animal. Aí o cara vem humildemente e fala, olha, tentei de tudo. O cara tanto castigou o animal que o animal se explodiu, deu-lhe um coice. Né? Então, começa a tomar contato com essas entidades que o ajudam na lavoura, que o ajudam na criação de animais, etc. Começa aí a mediunidade. Então já deu para entender a resposta da pergunta aqui. Sono, desprendimento, mediunidade. Tá, vamos continuar mais um pouquinho, que tá bom isso aí, tá? Ou não? De repente não tá bom, a gente para. Toca o barco. Toca o barco. Hein? Toca o barco. Vambora. O caçador volta para a floresta. O escultor regressa frequentemente no sono ao bloco de mármore de que aspira a desentranhar a obra-prima. O ceareiro do bem volve à leira do serviço em que se lhe desdobra a virtude, e o culpado torna o local do crime, cada qual recebendo de espíritos afins os estímulos elevados ou degradantes de que se fazem merecedores. Agora vem o que nós, né? Que o Jorge quis falar ainda há pouco. Vamos lá. Consolidada no outro parágrafo ainda. No outro parágrafo, mas vamos ver isso aí. Vamos lá. Consolidadas semelhantes relações com o plano espiritual por intermédio da hipnose comum, começaram na Terra os movimentos da mediunidade espontânea,
Porquanto os encarnados que demonstrassem capacidades mediúnicas mais evidentes, pela comunhão menos estreita entre as células do corpo físico e do corpo espiritual, em certas regiões do campo somático, passaram das observações durante o sono às observações da vigília, a princípio fragmentárias, mas acentuáveis com o tempo, conforme os graus de cultura a que fossem expostos. Aí o início da mediunidade e por que ela acontece. Está aqui. Porque os encarnados que demonstrassem capacidades mediúnicas mais evidentes pela comunhão, pelo enlaçamento, pela ligação, o nó, que a gente fala, os nozinhos, tá? Pela essa comunhão menos estreita entre as células do corpo físico com as células do corpo espiritual, do perispírito, nós, até não, lá o Marco Aurélio gosta de falar isso, que as células naquele lugar está frouxa, folgada, né? A ligação não está bem amarrada, né? É uma brincadeira que é uma realidade. Então aí começa a mediunidade. E isto é mediunidade, a pessoa que reencarna, tá? Com algumas regiões do corpo com essa, entre aspas, folga, essas células mais frouxas, digamos assim. Isso é pela didática. Se a gente, quando desencarnar, vai ver que não é bem isso. Mas para a gente compreender, tá? Então, essas células, o desprendimento, né? Esse desprendimento no sono, tá? Inicial, com o tempo, alguns espíritos já foram reencarnando. Adão e Eva. Olha a Eva aí. Adão não tinha mediunidade nenhuma. A serpente deve ter gritado no ouvido de Adão durante milênios. Eva nasceu, né? Serpente. É a Eva, médium. Opa, ouvi um papo aqui, Adão. Vamos comer dessa fruta, que essa fruta é boa. Tá? A Eva representa, no caso, tá, os primeiros rudimentos de mediunidade do planeta. Tá? Antigo Testamento aí, né? Então, é isso aí. Daí para, em vigília, conforme fala aqui, tá? Esse cidadão aí começar também o despertar da consciência. Começa a ver também, tá? Espíritos, né? Entidades, tá? Devido a essa frouxidão. Ele vai continuar falando sobre isso aqui. E de acordo com o que ele fala aqui também, com o tempo, conforme os graus de cultura que fossem expostos. Quando João, nós já falamos sobre isso aqui, escreveu o Apocalipse, ele viu gafanhotos voando, soltando bolas de fogo pela barriga. Então, os caças, aviões caças que nós temos hoje em dia. Então, de acordo com o tempo dele, ele não podia falar, eu vi um avião, vi um gafanhoto. É o que vem na cabeça dele. Né? E o gafanhoto realmente voa assim meio tipo avião, né? É meio esquisito o negócio. Quer dizer, de acordo com o tempo que ele estava vivendo, é o que ele via. E como os espíritos também se mostravam para ele, para que ele pudesse compreender. O João foi realmente muito inspirado para colocar aquilo no papel. Tá? Alguém quer falar alguma coisa? Então vamos lá. Alguém quer falar? Então vamos embora, Elise. Quanto menos densos os elos de ligação entre os implementos físicos e espirituais nos órgãos da visão, mais amplas as possibilidades na clarividência, prevalecendo as mesmas normas para a clarividência e para modalidades outras, no intercâmbio entre as duas esferas, inclusive as particularidades da materialização, pelas quais os recursos periféricos do citoplasma, a se condensarem no ectoplasma da definição científica vulgar, se exteriorizam do corpo carnal do médium, na conjugação com as forças circulantes do ambiente, para a efêmera constituição de formas diversas. Bom, deu para entender então o que está falando aí? De acordo com o tipo de mediunidade, é ali que está, tá, as células preparadas, as células que têm essa ligação preparadas para isso, mais folgadas para que o perispírito do reencarnado alcance o mundo, o verdadeiro mundo dele, o mundo espiritual. Tá? Tá bom aí, gente?
E depois vem falando sobre a aparição da mitologia, que é onde aparecem os deuses. Depois a função da doutrina espírita, que é dar uma correção sobre essa mitologia aí, né? Mediunidade de vida. Acho que vocês podem ler depois com calma em casa e completar esse estudo. Ou querem ouvir mais alguma coisa sobre isso? Vocês é que elegem. Nada? Ninguém fala nada? Eu só vou falar então. Para mim, me satisfaz aqui. Assim, para o interesse geral, aquele que esteja interessado, para o nosso devido esclarecimento. Porque eu vou repetir, nós quando encarnamos, a gente vem com uma tarefa definida. E os benfeitores amigos fazem um mapeamento das nossas, né, necessidades em decorrência do mau uso do arbítrio e nos chamam, né, para uma avaliação, uma análise, ou seja, para o planejamento do corpo. Olha, você vai ter uma tarefa específica. Quando ele fala aqui do citoplasma, ou seja, os médios que vai produzir os efeitos físicos para o efeito de materialização, a entidade é chamada, é explicada, é orientada, que ele vai auxiliar enormemente. E, com isso, favorecerá a ele, o reencarnante, né, que tem essa faculdade, a reparar muitas coisas em decorrência do seu passado delituoso. E se não é em questão essa dos médios que produzem efeitos físicos, a gente tem os passistas. Pode falar mais um pouquinho, Flávio? Pode falar. Em relação aos passistas. Porque nós encontramos passistas que têm a dupla vista que está sempre conjugada, que é uma imensidade de informação, né, com a audição. Então, todo o médium, ele recebe também a devida orientação, o seu corpo está organizado especificamente para esse trabalho. Agora, ele precisa educar-se, não falar tudo, né? Porque às vezes vai uma pessoa que está doentinha e aí você diz, olha, você está assim, mas como falar? Para evitar o choque de interpretações, porque você sabe que tem médiuns que é uma variedade enorme, as informações não irão bater. Aí pode gerar um mal-estar dessas informações. E muitos de nós poderemos levar ou aumentar a canga de compromissos já assumidos. Se a gente está com uma tarefa específica para diminuir essa carga que nós contraímos anteriormente, como no movimento espírita, a informação é essa, que todo aquele que vem receber o passe ou outro auxílio, em sua maioria das vezes, aquele a quem nós criamos os problemas para ela. É só isso, eu só estou focando para que a gente, né, ao fazer a colocação, estarmos bem atentos, para evitar. Vou lembrar o que nós comentamos na reunião última. A doutrina espírita bem entendida e, sobretudo, bem compreendida, tá, nos auxiliará enormemente. Então, a doutrina espírita será o que nós dela fizermos. É isso aí. Você falou uma coisa aí muito importante que me lembrou a história do Divaldo, né? E o médico tem que tomar muito cuidado com o que fala. E o Divaldo aprendeu isso de uma forma um pouquinho dolorosa. O Divaldo foi convidado para ir numa casa que havia um senhor que estava muito doente. E chegando lá, ele orou, fez um culto no lar. Estou lembrando. E o doutor Bezerra presente, o Divaldo perguntou, e aí, doutor? E o doutor Bezerra fala para ele, olha, esse senhor amanhã estará muito bem, bem melhor mesmo. O Divaldo abriu a boca. Amanhã ele vai estar bem. O doutor Bezerra aqui falou comigo. Foi aquela alegria na família. Outro dia de manhã o pessoal vai lá chamar o Divaldo e o cara tinha desencarnado. É desencarnado e ele foi, doutor Bezerra. Não falou que ele ia estar muito bem e ele desencarnou? O doutor Bezerra, Divaldo, cuidado com o que você fala. Ele está muito bem assim aqui no nosso lado, no nosso plano agora.
não está sofrendo mais nada, as dores acabaram. Não, Quer Fran, dizer, o médico tem que tomar cuidado. Fala, Jorge. eu acho que vocês estão estudando esse item aí que você está falando lá no Obreiros da Vida Eterna. Com relação ao Druso, o Hilário faz a... Não sei se é o Hilário, não sei quem faz a pergunta, o Calderaro responde, que é o André Luiz. Né? Mais ou menos com relação, fala com outras palavras. Eu acho que é pura... Todo cuidado é pouco. Tá? Então, a mediunidade é uma coisa que realmente tem que ser muito bem controlada por nós, pelo médium, né? Digamos, pelo médium, não, né? Não por terceiros. A pessoa tem que realmente estudar, se aprofundar, para há certas informações que não podem ser passadas, de forma alguma. Tá? Tem que estar com aquele clique na hora de pensar. O que é que pode acontecer se eu passar essa informação? O que é que pode, né, gerar? É melhor, às vezes, segurar. Há um outro caso. Você vê como tem médios comedidos. Existiu, mas está desencarnado, mas ainda existe, um médium chamado Júlio César Grande. Um grande médium que tinha lá em Vitória. Mas o cara também era quase um Chico. Um negócio impressionante a mediunidade daquele homem. E o Julinho, né, que era chamado Julinho, uma vez o Chico foi lá no Centro Espírita, lá em Vitória, ele sentou ao lado do Chico e recebeu uma comunicação do Emmanuel. Recebeu a comunicação do Emmanuel e pensou, peraí, o Emmanuel está sempre com o Chico. Essa comunicação aqui pode ser algum espírito zombeteiro tentando me levar. Né? É um tipo de obsessão que existe, que é a... Qual é o nome, meu Deus? A... Fascinação? Hein? Fascinação? Fascinação. Né? Que o médium fica fascinado e começa a te achar que é o bom, é o melhor, que só recebe grandes espíritos. O Julinho, com toda a experiência, ficou preocupado, olhou o teor da comunicação. Não, mas a comunicação é boa, mas pode o espírito estar querendo justamente fazer aquilo que eu acredito, que é o Emmanuel, para amanhã o Emmanuel aparecer de novo, e eu recebo de novo e falo Emmanuel. Segurou a comunicação, não passou adiante. Mais de uma hora depois, o Chico olhou para ele, meu filho, e a comunicação do Emmanuel? Por favor, passe lá para frente. Aí ele foi e leu. Mas ele confessou isso para o Chico. Olha a responsabilidade desse médium. Ele ficou naquela. Será que tem algum espírito zombeteiro querendo me fascinar? Né? Mas como o Chico falou, não, é do Emmanuel, filho, faça. Eu estava na hora muito ocupado, o Emmanuel se utilizou de você. Pô, veja que médium, o Emmanuel se utilizou de você, né? Então... E 30 segundos ainda. Teve uma comemoração na FEBES, lá em Brasília, o Divaldo também fazendo a apresentação. O Kardec envolveu o Julinho, veio uma mensagem assinada Allan Kardec. Ele disse: tá doido? Não vou passar isso para frente, não. Ele virou o negócio e deixou quietinho. Aí a Joana chegou para o Divaldo: ele não quer ler a mensagem do Kardec, não. Dá um toque aí. Eu que estou usando agora as minhas palavras. Aí o Divaldo falou: Julinho, mesma coisa aí. Então, a responsabilidade do médium é muito grande. Né? E o que acontece geralmente é essa questão da fascinação. O médium fica fascinado, começa a meter o pé pelas mãos. Bom, o assunto não era esse não, mas como se estava começando o assunto de dupla vista, que é a evidência, depois vai entrar nos outros assuntos sobre mediunidade aqui, vários assuntos, né? A gente deu essa esticada. Pergunta uma coisa a todos, está tudo bem, está tudo legal? Cláudia, Consuelo, Dona Lourdes. Para mim está tudo bem, estou entendendo. Tá. Tranquilo, Consuelo. Tá. Tranquilo. Dona Lourdes. Então nós vamos repetir a pergunta. Bem. Beleza. Tem mais alguém querendo falar alguma coisa? Não se assuste, né? 40 anos atrás eu também ficava muito calado. Boiava pra caramba. Eu também. Jofrânio, 8h30 eu tenho que sair, tá? Eu vou entrar numa outra live. Eita, tá bom, tá certo mesmo. Mete bronca. Tá tranquilo, Dona Lúcia. Então, veja bem, vamos ler a pergunta 447 de novo, Elisa.
Finalmente a Elisa apareceu. Pergunta 447. O fenômeno a que se dá a designação de dupla vista tem alguma relação com o sonho e o sonambulismo? Pergunta. Kardec perguntou se tem a relação. O que é que nós lemos no Evolução em Dois Mundos? Nós fizemos um apanhado sobre mediunidade, dupla vida, vista, sentidos, né? Sentidos normais, materiais, sentido psíquico da alma, né? Para entender a dupla vista. Agora, o que é que Kardec está perguntando? Pelo que nós lemos no livro Evolução em Dois Mundos, o que é que acha? O que é que vocês acham? Agora eu quero que a Consuelo me responda. Não é você, Consuelo? Perseguição. Gente, vou responder. Claro que tem. O que é que o André Luiz mostrou ali, rapidamente, que nós lemos? Que tudo começou naquele início, no desprendimento da alma, que o cara desprendia e ficava ao lado do corpo, depois ia olhar a plantação, começou a ter contatos com entidades, para finalmente, isso dormindo, desprendimento, para finalmente, em vigília, começar a ver essas entidades também, devido à situação, né, veja bem, da ligação, né, das células, né, do corpo físico e corpo espiritual. Tá? Por isso que nós falamos aqui, esse tempo todinho. Por isso que eu estou perguntando. Deu para entender, gente, o que foi falado? Foi isso. Cláudia, me ajuda. Eu entendi. Essa pergunta aí, eu não entendi essa pergunta, não, que você fez. A pergunta do Livro dos Espíritos, 447. Você está com o livro na mão? Estou. Quer que lê? Lê para mim a pergunta. Você lê. Né? O fenômeno a que se dá a designação de dupla vista tem alguma relação com o sonho e o sonambulismo? Tem ou não tem? Porque quando você... A dupla vista não é aquela pessoa, não é a pessoa que tem uma vidência? Isso. Então, o que é que tem a ver isso com um sonho? Veja bem, nós começamos, vamos falar assim, vou falar do meu modo agora. Nós começamos, há 40, 50 mil anos atrás, a desprender do corpo. Digamos que foi um aprendizado. O corpo dormia, a gente saía do corpo. No início, a gente ficava no lado do corpo. Depois, a gente começou a pensar um pouquinho mais, né, evoluir. Aí começou a olhar, será que minha plantação está boa? Aí, de noite lá, enquanto dormia, em espírito, ver a plantação, ver o animalzinho. Aí começa a ver as entidades que estavam ali ajudando. Mas isso tudo dormindo. Sonho e sonambulismo. Só que com o passar do tempo, nós evoluímos, tá? E começamos a ver isso em vigília. O que se fazia em sono, em dormindo, passamos a ver acordados. É essa a pergunta. Tá? Tem alguma relação com a vidência? Tem alguma relação com o sonho e o sonambulismo? Sim, a vidência começou lá. Foi um treinamento para chegar, tá, a ver acordado. Começou lá. Primeiro nós fomos levados a entender, né, a vida espiritual, mesmo não entendendo, porque nossa evolução, mas ter contato com a vida espiritual, para depois, sim, em vigília, a gente ver espíritos. Os espíritos que a gente via dormindo, passa a ver acordado. Essa é a pergunta do Kardec. Tem alguma relação isso? Então, a resposta que o André Luiz nos dá no livro Evolução do Mundo é que não só tem a ver essa relação, como foi um nível progressivo das coisas. Assim como no futuro, tá, nós estaremos em um nível intuitivo, um nível muito maior. Né? A vidência vai se tornar normal,
a clarividência, tudo isso se torna fenômenos normais. Mas o intuitivo vai estar mais aguçado. Vai. Tá? Entendeu? A pergunta é essa. Agora eu pergunto, todos entenderam? Sim, entendi. Entendeu? Consuelo, agora me responde. Consuelo está com raiva de mim. Entendi, Afã. Tá Não, é porque para liberar aqui o microfone é difícil. Ah, tá, mas deu para entender, Mas né? Fran, entendi, sim. O desdobramento a 448, precisamente a 449, vai dar um enriquecimento, né, na pessoa posterior, né? Isso aqui foi para abrir, para a gente compreender como começou a mediunidade, né, sobre esse sentido psíquico, etc. Né? Só para abrir. Então, Elisa, é contigo agora. Pergunta e resposta agora, de uma vez. Pergunta 447. O fenômeno agressividade e designação de dupla vista tem alguma relação com o sonho e o sonambulismo? Tudo isso é uma coisa só. O que se chama dupla vista é ainda resultado da libertação do espírito, sem que o corpo seja adormecido. A dupla vista, ou segunda vista, é a vista da alma. Foi tudo que eu falei durante meia hora. Está bem sintetizado aí. Mas por que eu falei isso? Para ficar bem explicado. Né? Olha só, tudo isso é uma coisa só. Sim. Vamos falar que tem uma escadinha. Né? Lá no início, ia só no lado, um pouquinho, o espírito se despediu um pouquinho do corpo, foi evoluindo, passou a ver os espíritos que via em sonho, passou a ver em vigília, né? O que está falando aqui, o que se chama dupla vista é ainda resultado da libertação do espírito sem que o corpo esteja adormecido, ou seja, já acordado. A dupla vista ou segunda vista é a vista da alma, o que nós chamamos de sentido espiritual ou sentido psíquico, tá? Que existem os sentidos normais, materiais, tá? Que a gente vê com esse olho, escuta com esse ouvido, mas existem os sentidos espirituais, que é um só. Ele não é dividido igual nós temos no corpo físico. Tá? O espírito... E outra coisa muito importante também. Nós precisamos da luz para enxergar. Tá? O que nós vemos é o reflexo da luz. Tá? A luz bate num determinado objeto e chega para nós a imagem. Agora que o bicho vai pegar para a gente. O espírito não precisa disso para ver. Deve haver no plano espiritual, como nós estamos dentro do fluido cósmico universal, algo que motive o espírito a enxergar. Não existe essa coisa. Não deve existir, como fala aqui, olhos da alma, uma luz para a alma. Só pode ser. É isso também. Tá? Ô, Afrânio, Fala. deixa eu te fazer uma pergunta. Tem mediunidade tão clara, assim, como... Exatamente como você está falando, tem mais sentidos, né? Existe o sexto sentido. Como no filme, o sexto sentido. Uma pessoa que consegue ver com tanta clareza assim, os espíritos, como se fossem encarnados, mas sabendo a diferença que aqueles estão desencarnados, mas com tanta clareza, com tanta definição assim. Vou te contar uma história do Divaldo também. Divaldo via espíritos e se confundia muito. Aí ele foi trabalhar no Ministério, no INSS da época, o INPS, sei lá na época, lá na Bahia, em Salvador. E ele foi ser atendente, balconista atendente. De vez em quando chegava alguém, você podia ver minha ficha aqui, ele ia lá, procurava a ficha do cara. Quando estava escrito lá, morreu, ele sabia que estava falando com o espírito. Mas quando não estava, ele não sabia. Aí, atrás do chefe dele, eu já vi, essa pessoa está ali no balcão, está querendo ver isso aqui. Aí o pessoal olha, quem, Divaldo? Tu está falando com quem? Quer dizer, ele já estava passando lá por maluco. Até que alguém lá ficou com pena dele e falou, Divaldo,
Toda vez que chegar alguém ali no balcão e te chamar, você olha para mim, eu olho para o balcão. Olha só, ele confundia direto o espírito com o encarnado. Se eu balançar a cabeça assim, você vai atender. Se eu fizer não, fica quieto no teu canto aí de volta. O pessoal acha que todo mundo está achando que tu é doido. Fica quieto aí. Tá? E o Divaldo foi um desses que sofreu muito com isso, até ele saber distinguir um do outro, que aprende. Né? Com o tempo aprende. Tá Ok? certo. Tá? Tá. Então, o Ô, Divaldo Frane, é o... Fala, Elisa. A Elisa também, viu? Aí. eu mal vejo a minha figura, que dirá de outra pessoa. É importante a gente restaurar uma coisa aqui. A dupla vista ou segunda vista é a vista da alma. Nesse caso que a gente está falando de dupla vista, não é uma dupla visão. A gente está falando da visão da alma, que é a segunda visão. A visão física não está em questão. Aqui é o livro dos espíritos. Nós estamos falando de visão de espíritos, né? E outra coisa, a gente pode ter a dupla vista, que é chamado resultado da liberação do espírito, em vigília ou adormecido. Vigília é acordado. É importante lembrar que as pessoas estão confundindo por causa das palavras. Ah, sim, entendi. Entendeu? Quando nós estamos dormindo, nós também estamos usando a vista do espírito. Sim, nós estamos usando a vista do espírito. É a dupla realmente eu visão. falei isso. Entendeu? Então, na semana que vem, a gente tem que voltar a falar isso, porque a dona Lourdes confundiu isso e a gente deixou passar. Depois que eu falei, opa, deixamos passar. Então, na semana que vem, a gente tem que corrigir isso, tá bom? Tá é bom. Importante que se deixe claro, porque quando se fala assim, dupla vista, a gente pensa logo corpo físico e o espírito. Esquece o corpo físico. Pensa que a gente está falando de espírito. Né? Tá bom. Eu não sei o que você está falando, Elisa, me desculpe. Você está dizendo que a gente enxerga o espírito, eu entendi. Mas enxerga o quê? Outro espírito. É isso outro que você espírito, tá falando? outras coisas. Você pode ir em outros lugares, ver outros lugares, outras coisas. Não necessariamente outro espírito. Não necessariamente um espírito, tá. Você pode ver outros lugares, você pode ver outras situações. Entendeu? Pode ver coisas que já aconteceram, ou coisas que ainda vão acontecer. Não conta para mim, porque eu não quero saber. Entendeu? A tua visão espiritual é muito mais ampla do que a do corpo físico. A do corpo físico é limitada ao que está. Se você quiser olhar aqui para o lado de cá, você tem que virar a cabeça. Entendeu? Se olhar com o cantinho do olho, você não vai abranger o total. O espírito não. O espírito consegue um leque maior, uma abertura maior. Entendeu? Então, é uma visão diferente, uma visão mais abrangente, vamos dizer assim. E a do corpo físico é mais limitada. Então, a gente acha assim... É o que o Fran falou, que o médium, quando está vendo alguma coisa, ele vira a cabeça. Porque ele pensa que está vendo com os olhos. Então, ele vira a cabeça para ver o que está acontecendo. O espírito não viraria a cabeça. Entendeu? Entendi. Só um comentáriozinho que eu estou chegando agora, que hoje a internet. O Afrânio fala sempre nisso do 360 graus, né? A visão do espírito é 360 graus. Isso aí. Só para explicar uma coisinha, nós enxergamos dentro, a vista material, dentro daquele círculo das 7 cores, tá? Do arco-íris. Tá? A nossa visão está dentro disso, da luz branca, que é a soma dessas 7 cores, digamos assim, para entender. Tá? Antes, a primeira cor, se eu não me engano, é o vermelho, né? E a última cor é o violeta. Eu não me lembro bem. Sei que existe a primeira cor e a última. Antes dessa primeira cor, tá? Que as cores são vibrações. Hein? Primeira cor é vermelho. E a última? Violeta? Acho que é outra. Ultravioleta, tá. Então vamos lá.
Entendeu, Rafrório? Não, mas vamos lá. Existe a primeira e a última cor. A primeira cor é um nível de vibração. Só para a gente entender, 10.000 vibrações, por exemplo. Aí 11.000 já é azul, 12.000 é verde, só para entender. Até chegar hoje, que é 15.000 vibrações por segundo, digamos assim, só para entender. Não é isso, é muito mais que isso. Antes dessa primeira cor, que é 10.000 vibrações, nós temos uma lacuna enorme para trás, até chegar a 400 vibrações, digamos assim, que é o som que a gente escuta. Há uma lacuna enorme aí que a gente não vê nem escuta, nesse meio termo aí. Após a última cor, aí vem os famosos raios. Violeta, ultravioleta, raio-x, raio gama, etc. Tá? Que nós sabemos que existe, mas não enxergamos também. Resumindo, a nossa visão é super limitada dentro dessa... Aqui tem um nome que se dá esse lance da luz branca. Espectro. Espectro. Isso, espectro. Lá são 7 cores, nós só enxergamos aí. Então, nossa visão, mesmo de encarnado, ela é tão pobre que, se existir, tá, uma humanidade entre o nosso ouvir e o nosso enxergar, morando aqui no nosso lado, nós não vamos sentir nem ver. Aí que entra o médium. O médium, como tem essa expansão do perispírito, ele vai alcançar esse povo aí. Isso, né, que no nosso caso, ele vai alcançar os desencarnados. Tá? Está no livro A Gênesis também, lá, sobre essa questão. Não me lembro o capítulo, mas deve ser o 14 também, que fala sobre mediunidade. Então, a nossa visão é pobre. Nossa audição, mais pobre ainda, em relação ao espírito. Por isso que eles falam que nós estamos num cárcere. Estamos mesmo. Bom, gente, já passou até da hora, né? Sim. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Sexta-feira, Paulo e Estevão. Beleza. Sexta-feira, Paulo e Estevão. Elisa está estudando Atos dos Apóstolos. Daqui a pouco... Eu estou lendo um livro aqui também. Caraca, eu tenho uns 50 livros aqui em cima da mesa. Eu estou até com pouco espaço para mexer nas coisas. O legado de Paulo de Tarso. Aparecendo Marco Aurélio. Ao cristianismo redivivo. Deixa eu ver quem é o autor aqui. Pô, tirei o óculos. O autor é Alírio de Cerqueira Filho. Eu ganhei de... não sei quem que me deu esse livro. Acho que foi a Cristina. Eu estou lendo sobre... Ele fala sobre a personalidade do Paulo, mas numa visão espírita, né? Para ajudar também. Esse cara é bom, Você já leu esse livro? Não, já li livros dele, é muito bom. Eu estou lendo. O livro. É bom, um cara bem centrado na doutrina. Ele não pode, não. Jorge, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Agora que tem o livro dos médios e a Gênesis aqui também. Consuelo? Está ouvindo isso? Eu estou falando, ninguém acredita. Viu? Ninguém acredita na Consuelo, ela está falando a verdade. Na frente, cheia de livros e uma mesa imensa, assim, cheia de livros. O problema é que a mesa não é imensa. Entendeu? Consuelo, dois laptops, um para a esquerda e um para a direita. Não, tem 2 iPads, um em frente e um do lado. Viu? Tá vendo? Não dá conta, tem que botar um pelo meio também para dar conta. É que o velho é para abrir os livros e o novo é para fazer a... Bom, gente, alguém mais monte de livro velho. Tem que gravar a prece agora, né? Eu não gravei no início. Você fica querendo fugir da prece, por isso você não grava. Fugir da gravação. Bom, então, gente, sexta-feira, Paulo e Estevão, né? Agora vamos pensar em Jesus, agradecer mais esse encontro, agradecer mais esse estudo, e pedir a Ele que tenhamos sempre essa oportunidade de estarmos aqui juntos, reunidos,
cada vez aprendendo um pouco mais do seu Evangelho. Sabemos que isso, para nossas vidas, é de extrema importância, porque sem conhecer, como é que nós vamos praticar? Obrigado por tudo, mestre. Obrigado aos amigos espirituais presentes, que nos ajudaram muito esta noite. E pedimos por todos nós aqui presentes, pedimos pelo restante do grupo também, por todos aqueles que queriam vir, não puderam vir, que todos eles também nesse momento recebam essas vibrações que nós estamos aqui recebendo. Senhor, como bons pedintes, queremos pedir também pelos nossos amigos, nossos parentes, nossos vizinhos, pessoal de nosso trabalho, nosso relacionamento, enfim, por todos, Senhor. Todos os nossos irmãos, que é a humanidade. E principalmente por aqueles que ainda estão sofrendo os males da pandemia e os nossos irmãos que estão em guerra. Que possa, Senhor, a sua paz, as suas vibrações de amor, chegar a todos esses corações e que possam, o mais breve possível, eles se renderem a esta grande palavra, tão pequenina e tão grande, paz. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado por tudo, amigos espirituais. E que todos tenham um bom retorno para casa. Graças a Deus. Caramba, tu vai ter um trabalho danado de ir para casa. Já está devendo o óbito aí, pessoal, todo mundo aí.